nessa cultura dominante. Bem, o que eu quero dizer? De que forma que eu interpreto isso aí? E não seria só o estudo da imagem por si só. Então, um foco que nos interessa hoje em dia, quando a gente fala nos novos letramentos, nos multiletramentos, né, nessa sociedade que muda. Porque na medida em que a imagem evoluiu, em que ela se expande no território, né, saindo daquele território só das artes, do cinema, e que ela vem então para o nosso cotidiano, vem para as nossas linguagens, para as nossas áreas de línguas, né? Isso significa que ela vai trazer na sua proposta novas formas de eu olhar para essa imagem, de eu interagir com ela, novas formas inclusive de repensar como que a interpretação fica, como hoje também já foi abordado aqui. O que eu quero dizer? Observem bem. Essas são as imagens, essa é uma certa evolução das imagens aí apontadas anteriormente por Castells, apontada, nossa, existe o Perillo, existem vários estudiosos da imagem que colocam essa como sendo uma das primeiras, digamos, formas registradas de imagem. Isso aí a gente via nos engravings, nas imagens que a gente encontrava nas pedras, enfim, e depois da forma como ela passou a ser representada também, não só nesse contexto, mas em outros contextos. Mas uma questão importante a respeito desse tipo de construção, observem bem, é o tipo de perspectiva. Ela não existia de forma bidimensional, ou seja, você não tinha dois lados, você via uma figura chapada, né, num determinado contexto. Bem, de novo eu saliento como que o meu olhar então interage com esse tipo de imagem nesse tempo que a imagem era criada só dessa forma. Continuando, num outro determinado momento, a imagem evolui, aí já numa forma de compreender não só cinematográfica, mas também dentro da nossa sociedade, que a imagem evolui por meio dos estudos de fotografia, onde a gente tem a presença do fotograma, né? Então, isso aqui é a imagem de um fotograma, onde então a gente começa a entender a perspectiva diferenciada. Observe, tem claro, tem escuro, mais escuro. A perspectiva começa a se ampliar. Então, o quanto que entender perspectiva, portanto, na minha interação com essa imagem, se torna uma questão importante, quando eu entendo imagem como linguagem, né? Continuando, observe que essa é uma infografia, ou são os infográficos, né? O que é esse tipo de imagem? São imagens, digamos, criadas para representações técnicas, mas novamente eu peço que vocês atentem para a questão da perspectiva. Olha a diferença de perspectiva dessa, a imagem chapada, o quanto que foi crescendo a questão da perspectiva por meio do fotograma, toda a possibilidade, né, que a fotografia traz, e depois na infografia, onde a perspectiva inclusive mostra a parte interna do objeto, tenta reproduzir uma imagem, né, mostrando o interno, mostrando o externo, mostrando detalhes, o quanto que então a imagem vai evoluindo, vai crescendo nos detalhamentos e sempre de forma que expande perspectivas na interação daquele que a olha, né? Isso é uma imagem de holografia. Vocês conhecem esse tipo de imagem? Só para recordar, queria que vocês vão recordar. Recentemente foi mostrado no Fantástico e mais recentemente ainda no programa da Hebe, né? Ela fez uma entrevista com Paulo Coelho por holografia. Ele não estava presente. O que significa esse tipo de imagem? A pessoa não está presente, mas a imagem dela é capturada e trazida para aquele ambiente como se estivesse. Certo? Isso aí já são novos recursos, então, de uma linguagem digital. E mais uma vez a gente deve refletir sobre o que isso altera ou o que isso traz como minha possibilidade de perspectiva, né, com esse tipo de imagem. Então, se a gente pensar da nossa interação com o tipo de imagem chapada até chegar nessa da
ortografia e o que mais que a gente vem ainda a entender, a ter ainda pela frente, a ser criado, né? O nosso olhar de novo continua a ser educado e reeducado, né? No que se refere à perspectiva, portanto, no que se refere ao modo em que eu interpreto ou que eu construo sentidos a respeito daquilo que eu vejo. Aí eu vou entrar numa outra questão que chama-se meaning making, que é o construir sentidos, né? Bem, deixa eu continuar, eu volto nisso aí. Então, essa é uma reflexão desenvolvida por Kress, que é um dos grandes estudiosos da imagem, já dentro dos novos estudos de letramentos, né? Em que ele fala que existe uma diferença. Para ele, a forma que ele entende a sociedade, ele assim, coloca de forma um pouco binária, que é uma forma contrastiva e didática que ele tem para explicar essa questão da sociedade, mas apenas de uma forma didática. O que eu quero mostrar, falar aqui, é que essas novas práticas de letramentos e de leitura, portanto, que é isso que a gente começou então a querer desenvolver dentro das nossas escolas e dentro das nossas salas de aula, trazem essa perspectiva de fazer com que o aluno comece a perceber, os nossos professores e nós mesmos, que nós também estamos nos reeducando dentro desses conceitos que nos ajudam a lidar com essas diferenças, com essas alterações, com essas modificações, né? Então, compreender como que o mundo é descrito, isso era uma das perspectivas, digamos assim, um dos nossos objetivos ao trabalhar a nossa relação com a imagem, a nossa relação com o texto, né? Trabalhar com a interpretação, trabalhar com construção de sentido. E perceber como o mundo se mostra. Como eu interpreto isso aí, logicamente que é uma interpretação minha também, desse autor, que nosso trabalho de leitura, de primeiro, se voltava muito mais para aquela primeira coluna, que era levar o aluno a compreender como que o mundo é descrito, ou seja, ele já está descrito por alguém. Compreender como que o mundo é descrito era o meu objetivo de leitura. A gente via isso em vários textos intitulados Reading Comprehension. Nós tínhamos que compreender o que estava já naquela leitura. Então, o que estava envolvido? Obter sentido de um texto. A gente levava o aluno a pegar o sentido que já estava dado no texto. Esse era um propósito, porque essa era a perspectiva, essa era o tipo de visão que nós tínhamos sobre o texto, sobre o ler, aí no que se refere à leitura, que se refere ao texto, o texto como uma imagem ou o texto como um texto. O autor do texto põe sentido no mesmo. A gente, durante muito tempo, perguntava isso para o aluno: qual é a intenção do autor? O que o autor quer dizer? O que esse texto quer dizer? Quer dizer, o quer dizer estava lá já, né, dentro do texto, dentro da imagem, e eu deveria ser uma pessoa capaz de capturar ou de entender esse sentido. Bem, outra questão que ele mostra é a lógica da fala escrita. A gente trabalhava com tempo e sequência, não é isso? A gente ensinava o nosso a produzir o texto, levando a produzir textos, entendendo tempo e sequência. Nossos linking words, inclusive, levam sempre muito isso em consideração. Nós estamos ainda numa modalidade